Sejam muito bem-vindos a mais um Tererecast. Aqui na voz quem fala é o Baez, e ao meu lado meu grande querido amigo Alisson Brum. Fala, Memeiro, como que você tá? Tô bem, cara. O povo agora não acredita mais que a gente tem estagiário, porque você fica falando que sou eu que faço meme. Aí o povo já sabe que eu sou estagiário. Eles não acreditam que tem mais um estagiário que fica O fazendo pessoal não isso aí. acredita, vai? Não, porque eu só faço a edição. Sim. Quem passa pra mim os bizu lá é o Quem terceiro faz que a gente não fala. Pois é, ele é oculto ali. Ninguém conhece ele. Ninguém conhece. E hoje estamos aqui com a ilustre presença dos noivinhos do Sinal. Olha Aqui de Ponta só, Porã. quem que não conhece eles, né, Quem Baez? não conhece? Gente, se apresentem aí, o nome de vocês, de onde vocês são. Primeiras damas, né? Cavaleiro. Então, meu nome é Suelen, eu sou de Goiânia, né? E estudo aqui, estou aqui há 4 anos na cidade. Você faz medicina aqui? Faço medicina, estou no 4º ano já. Aí eu sou psicóloga, né? Mas aí vim em busca aí dessa segunda formação de Certo. medicina. Perfeito. Meu nome não é Suelen, viu? Meu nome é Gabriel. Também moro aqui há 4 anos, sou estudante de medicina também. Não tenho uma formação, mas estamos caminhando para nos tornarmos médicos, né, amor? Sim, se Deus Vocês vieram quiser. juntos lá de Goiânia? Não, ou na verdade não. Eu sou de Não. Presidente Prudente, que é uma cidade no interior de São Paulo. Inclusive tem uma galera aqui na cidade que é de Presidente Prudente. Sim. também. Sim, o Thiaguinho, ele fala que ele não é de Ponta Porã, né? É, Né, Thiaguinho? Fala que é de Presidente Prudente. Thiaguinho. A gente se conheceu aqui, né? Então foi Aham. totalmente assim, despretensioso. A gente não Sim. se conhecia antes. Foi se conhecer aqui na cidade. Show de bola. E foi lá desde o começo, então, ou quanto tempo vocês demoraram pra ter um relacionamento? É que na realidade foi uma história bem longa. Como a gente tem tempo, vamos. É isso que a gente quer. Essas histórias. Uma longa história. Bom, começando, meu pai conheceu a minha... Mentira. Não vou contar desde aí, não. Então, nós viemos pra cá, tem o quê? Uns 4, 5 anos já, né, amor? 4 Tem anos. uns 4 anos. E cada um estuda numa universidade. Eu estudo na Uninorte, ela estuda na Central. UCP. E uma das coisas da carreira de medicina é que existem vários cursos paralelos que vocês podem fazer. Um desses cursos que nós decidimos realizar é um curso de socorrista, pela uma empresa aqui conhecida da cidade e tudo. E foi nesse curso que nós demos o pontapé inicial, não no nosso relacionamento, mas na nossa amizade. O engraçado. Qual que é o nome dessa empresa? Eu vou falar que é o Amigos do Resgate. Amigos do Resgate. Tem a Sala Vermelha também, né? Não sei se vocês conhecem a Sala Tem Vermelha. a Square aqui também. Tem É, várias a Sala Vermelha, eles vão fazer um podcast e tal. Aqui também. Legal. que Vão top. juntar uma galera ali de medicina. E a gente tá aqui também pra auxiliá-los, né? Vamos ver se a gente faz um collab, aparecer lá com eles e eles aparecerem aqui com a gente. Nossa, bom legal. demais, bom demais. E aí, continuando. Então, e o engraçado é que a gente começou a fazer esse curso, mas a gente só se via. Então, só se conhecia de oi, tchau, tudo bem, enfim. Ele é tímido e eu também era um pouco, então a gente não se conversava. Mas eu achava ele muito bonito. Aí eu falava assim, mas eu tenho que dar um jeito nesse negócio. Eu não tinha coragem de chegar nele pra perguntar o nome, né? Aí eu falei assim, o que eu vou fazer? Passava uma lista lá na sala, todo mundo colocava seu nome. Eu falei, o dia que ele botar o nome dele, eu vou pegar a lista, vou ver a ordem de pessoas ali, todo orquestrado, né? E vou ver o nome dele. Aí peguei a lista, ele já tinha colocado, falei, Gabriel Magalhães, é isso aí mesmo. Adicionei no Facebook, adicionei no Instagram, mas também não tive coragem de falar nada. Aí eu Só aquela stalkeada básica, só aquela né? stalkeada, curti uma foto aqui, curti outra ali, ele também curtiu umas Curtiu umas minhas, lá, né? começou a me seguir, mas ficou por isso mesmo. Então a gente só se falava, se brincava ali no curso, mas nada além disso. Uhum. Aí teve um dia que ele fez uma postagem no Instagram. Isso já era bem de noite, já era de madrugada, e eu sou coruja, né? E aí ele fez uma postagem perguntando se alguém conhecia uma igreja, uma instituição filantrópica, alguma coisa, porque ele queria frequentar, uma célula, enfim. Aí eu respondi, porque eu sou evangélica. Na época ele não era, né? Aí eu respondi e falei, não, vai na minha igreja, você vai gostar, é uma igreja legal e tal. Chamei para ele no culto de domingo, ele foi. Aí no que ele foi, a partir deste momento é que a gente começou uma amizade. Isso o quê? Tipo, um ano depois da gente se conhecer no curso de vista. E só contextualizando em relação a tempo, isso era 2019. Foi 2019 que isso ocorreu. E a gente se conheceu lá pelo meio do ano. No final do ano, eu acabei fazendo essa postagem no Instagram. Ela me respondeu conforme ela contou. E eu fui conhecer a igreja dela. Acabei, na mesma noite que eu fui conhecer, aceitando Jesus. Então foi uma experiência já marcante pra mim, ao ponto dela, vamos sair pra fazer alguma coisa e tal, com a galera da igreja. Eu falei, não dá pra mim sair agora, que eu preciso ir pra casa pensar na decisão que eu tomei aqui agora, né? Não, porque era totalmente diferente, né? Ele não era desse ambiente, assim, vamos dizer, evangelístico. Era totalmente diferente. O primeiro dia que o cara vai na igreja, ele aceita Jesus. É surreal, né? Aí, depois disso, a gente começou uma amizade.
E aí começou, mas era só amizade mesmo. A gente nem jogava indiretas, nem nada. Era totalmente amizade. E a gente ficou nessa amizade durante um tempo. Mas aí a gente acabou se afastando. Né? Tivemos alguns contratempos aqui. Eu tive uns contratempos e a gente acabou tendo que se afastar. E o engraçado é que durante essa amizade, o pessoal via muito a gente como um casal, mesmo a gente não sendo. Por exemplo, a gente foi numa pizzaria com o pessoal da igreja e na hora de pagar a conta e tal, eu tava conversando com ela e os outros pessoais da igreja conversando separado entre eles. E beleza, acontece que isso foi um domingo. Na segunda-feira eu fui nessa mesma pizzaria. E a moça olhou pra mim e falou, ué, mas hoje você veio sozinho? Cadê sua namorada? Aí eu fiquei pensando, minha namorada. É, a moça que tava com você ontem e tal. Falei, a Suelen, não, ela é minha amiga, ela não é minha namorada. É, realmente, porque a gente não se via assim como um casal. Porque na época ele namorava uma outra pessoa, né? E a gente não se via, a gente não tinha nada disso. E aí a gente separou, a gente parou de conversar, eu perdi totalmente contato, veio a pandemia, ele voltou para a cidade dele, e aí eu fui para o Rio de Janeiro, porque também tenho parentes lá. E aí, a partir daí, quase que o quê? Quase um ano depois, né? Uns 10 meses depois, a gente voltou a conversar. Para você ter uma ideia, a gente tinha se excluído de tudo, de Instagram, de Facebook, de WhatsApp, a gente realmente não se falava. Aí, do nada, esse menino me adiciona de novo. Eu falei, esse negócio tá estranho. Tem um detalhe importante, né? A minha retomada de contato com ela foi no dia do aniversário dela, quando eu mandei um parabéns pra ela. Então, foi. O Facebook ele acabou ajudando não só ela me adicionar no Facebook, depois no Instagram, a gente começar a conversar através da postagem que eu fiz, como também aparecer a data do aniversário. E eu não tinha mais nenhum compromisso e gostava muito dela como amiga, então eu queria retomar a amizade e acabei mandando esses parabéns pra ela. Foi. E acabou que desse parabéns, passou um tempinho, né? Aniversário dela é em maio, a gente passou o quê? Julho conversando? Aí a gente ficou conversando, isso tudo virtualmente. Já tudo tinha um ano que a gente nem se via. Então a gente começou a conversar virtualmente, foi conversando virtualmente, tal, e foi indo, e desde maio a gente conversando. Quando foi mais ou menos o que? Finalzinho de setembro, ele me joga uma bomba. E ele falou assim: mas eu acho que a gente daria certo como um casal. Se você assim? Quiser, assim. É desse jeito, né? Exatamente assim. Exatamente Será assim. que o cara foi direto no... Então, a gente nunca teve esse papo mais homem e mulher. A gente sempre conversava questões da igreja, por exemplo, porque eu era muito novo e a Suelen é rata de igreja, praticamente. Ela foi criada nesse ambiente. Então acabou que, mas a gente já tá conversando há bastante tempo, a gente já passa a madrugada conversando e eu não tenho nada a perder, né? Então... a gente conversava muito, era de passar 7 horas conversando por WhatsApp. 7, 6 horas e conversava a madrugada inteira, mas era só na amizade. Só na amizade. E aí ele me solta essa, né? Tipo, eu vejo você uma ótima pessoa, eu sempre gostei de você, eu acho que a gente daria certo como casal. Falei, gente, mas como assim? Do nada? Tipo assim, o não eu já tenho, né? Eu vou atrás da humilhação. Foi. Mas aí eu parei pra pensar, falei, não sei e tal, né? Enfim, eu não queria entrar numa coisa que eu não tivesse certeza, já passei por muita coisa na vida, não queria me magoar. Mas eu falei assim, mas eu também não tenho nada a perder. O que eu tenho a perder? Nada, né? E se der certo, deu, se não der, não deu. Eu falei, então vamos começar esse negócio. E tudo à distância, então a gente não tinha nem se beijado até o momento. Um mês depois, ele veio aqui em Ponta Porã resolver algumas coisas da faculdade. Aí eu brinquei com ele, falei assim, vai lá em casa lá tomar um cafezinho com seu sogro. Ele foi. Aí que tá, agora a gente tem que dar um contexto pra isso também, né? Aqui tem coragem. É que, na verdade, primeiramente, quando a gente quer um resultado diferente na nossa vida, a gente tem que tomar atitudes diferentes também. Com certeza. E eu já buscava um relacionamento e com a Suelen eu vi que eu poderia estar encontrando a mulher da minha vida sem demagogia nenhuma falando. Então, quando ela fez essa brincadeira do vai lá conversar com os meus pais e tudo, eu encarei isso como um desafio e uma oportunidade de fazer diferente. Aí tem todo um contexto disso, né? O pai dela, ele é militar e pastor. E eu nunca tinha dado, um beijo na Suelen. A gente tava há um mês namorando virtualmente, assim, do tipo, estamos há mais de um ano sem nos vermos, estamos namorando virtualmente, conversando por WhatsApp
E por vídeo, assim, passava 7, 8 horas conversando por vídeo. Então, vou dar Mas esse assim, papo. desde lá do início, quando vocês tiveram aquele primeiro interesse, vocês nunca tinham dado um beijo. Nada. Nem Nada. conversasse, nossa, você é bonita, vem cá me dar um beijo. só Ou não você é nada. bonito, nada. Tipo assim, a gente só se achava bonito, se achava tinha um legal. interesse, mas Tinha não Tinha atração. interesse, mas não ia, né? E aí a gente também nunca cogitou essa ideia. As pessoas até falam, não, mas não tem como vocês não terem cogitado. A gente nunca tinha cogitado a ideia. A gente nunca tinha parado pra conversar sobre isso. E aí ele foi lá em casa conversar com meus pais. Eu tava em Goiânia, nessa época eu já tinha ido pra Goiânia, e ele veio aqui. Enfim, eu lá toda desesperada, porque, meu Deus, como que vai ser esse encontro? Sendo que eu não tô lá, e ele vai conhecer na cara e a coragem, mas aí ele veio conhecer os meus pais. E aí, quando foi no final do ano, no ano novo, 3 meses depois, foi que a gente foi se encontrar, pra aí sim a gente começar o relacionamento, aí veio os beijinhos, tal, né? Pra aí começar o relacionamento de fato, mas até o momento a gente tava uns 3 meses só virtualmente. E assim, a questão de estamos há 1 ano e 7 meses sem nos vermos, namorando há 1 ou 2 meses à distância, nunca nos beijamos, até porque eu era novo nesse ambiente de igreja e ela disse que não queria misturar essas coisas, super nobre da parte dela. Então, eis que surge o quê? Esse ano novo, essa virada, esse Réveillon. E o pessoal brinca muito que Réveillon é uma mudança na nossa vida, né? Um novo ciclo se iniciando. E pra gente realmente foi um novo ciclo. Porque eu viajei pra cá logo depois do Natal e depois de toda essa espera, desde aquele cortejo lá atrás pelo Facebook, que foi rolar o nosso primeiro beijo. E assim, a gente já não tava se aguentando pra esse momento chegar, de tanto que a gente conversava. E uma coisa que é interessante de falar da gente é que nós sempre nos demos muito bem. A gente sempre teve uma amizade muito top. Sim. Então era até impossível assim das pessoas não cogitarem. Nossa, mas vocês dariam super certo junto. Tanto é que as amigas dela da igreja brincavam, a moça da pizzaria brincou com a gente também em relação a isso. E cá estamos agora dando uma entrevista, trocando uma ideia com vocês a respeito do nosso relacionamento. E aí, depois que a gente se encontrou em janeiro, deu 3 meses depois, a gente tava lá na casa dele, assistindo filme. Aí ele virou pra mim e falou assim, vamos casar? Tipo, abriu. Aí eu falei assim, vamos, né? Brincando, né? Falei, acho que vamos. Aí ele falou assim, não, tô falando sério, vamos casar. Aí eu falei, mas como você tá falando sério? Ele, não, tô falando sério, vamos casar e tal. Eu vejo que a gente dá muito certo e não sei o que, vamos. Eu falei, então tá bom, vamos. Ele disse, então tá bom, amanhã eu vou conversar com seus pais. Eu falei, o quê? E assim foi. Nessa conversa informal, a gente, não, então vamos casar, vamos. No outro dia eu já conversei com meus pais, ele já conversou com os dele. E aí já começou a programação de organização do casamento. E o melhor foi a atitude dos nossos pais, né? Porque, nossa, mas a gente nem imaginava que vocês iam falar uma coisa dessas, porque na hora que a gente já chegou com a bomba na mesa, eles, a gente já sabia, tal, vocês têm total nosso apoio aqui, porque vocês se dão super bem. E... O bom é que ambas as famílias apoiaram, mesmo, vamos dizer assim, uma ideia bem diferente, né, do nada, mas todos eles apoiaram. Então a gente teve muito apoio da família. E aí veio essa questão do casamento, né? Só que é o quê? Estudante igual a quebrado, né? Tipo, muito. 2 quebrados, como que se casa? E querendo ou não, é meu sonho, sempre foi de casar na igreja e fazer festa e tal. E também é o sonho dele meu também. Então, a gente não pode desistir de fazer as coisas só porque é difícil, né? Se fosse assim, nem em medicina a gente faria. Então, a gente colocou na cabeça, não, a gente vai casar e vamos casar, simplesmente assim. E foi quando veio a ideia dos bombons. Aí nasceu a ideia empreendedora. E assim, e não Antes foi... de a gente entrar nessa ideia, Opa. eu vou fazer uma pergunta aqui. Pra você é de boa. Ah, Para as mulheres é um pouco indelicado. certo. Mas vamos lá. Qual a idade de vocês? Então, eu tenho 25 anos. E eu tenho 31. Eu imaginei falar, ela tem uma formação já, né? Ela tá uma formação. E por isso, quando você falou, putz, eu era muito novo e não sei o quê. Não tinha. Causa um pouco, né, na gente, sim. Putz, eu sou imaturo, mas eu tô numa cidade diferente, conhecendo novas pessoas. E um relacionamento pra você chegar e falar assim, essa mulher é a mulher da minha vida. Então, assim, a certeza, ela tem que estar muito ali patente, né? É aquela de você coisa, falar. né? É a sensação. Nossa, É você- diferente. Você ouve as pessoas falando disso e você, não, isso não existe, isso não é pra mim, isso é besteira. E aí quando você conhece essa pessoa, todo aquele pensamento, aquele preconceito que você cria em relação a isso, ele é quebrado assim na sua frente, Sim. a ponto que você não consegue segurar a emoção e você extravasa. Essa é a mulher da minha vida. E nesse momento, a gente tem essa percepção. E qual que foi tua reação, você como psicóloga? Chegasse um doido desse, bora casar?
Como é que foi? É porque tem um contexto antes, porque quando a gente estava conversando, eu estava no Rio de Janeiro. Aí eu sou uma pessoa assim que acredito muito em Deus, eu tenho muita fé em Deus. E eu fiz uma oração a Deus e falei assim, Deus, eu tô com 30 anos, vou morrer encalhada, o negócio é esse. Estamos numa pandemia, a gente não pode sair de casa, como que eu vou conhecer alguém que seja de Ponta Porã, que faça medicina, que seja da minha igreja, que tem os mesmos princípios que eu, que quer casar também, que tem os mesmos sonhos que eu, e eu vou conhecer dentro de casa. Eu comecei a namorar com ele dentro de casa, com a mesma igreja, com os mesmos princípios, sendo do mesmo ano, sendo da mesma faculdade. Então, assim, foi meio que um agir de Deus de falar assim, olha, você vê que é impossível, mas não é impossível. Né? Então, Deus praticamente respondeu a minha oração quando me trouxe ele, com tudo. Ou seja, você, nada mais, nada menos do que um presente de Deus. É verdade. A gente tá vendo só, tocar uma moral alta. Exato. Realmente. E quando aconteceu tudo, parece que você tem uma certeza que só vem de Deus essas coisas. E aí você não duvida, porque tudo que você orou, da forma que você orou, e muito além do que você orou, né, aconteceu. Porque eu nem me imaginava que estaria casando esse ano, nunca na vida. Então eu falei para Deus que, mas eu tenho que conhecer alguém para namorar, para noivar e para ir pensar em casar. Ou seja, passou o quê? 1 ano da minha oração, tô eu aqui planejando casamento, com tudo pronto, né? Com tudo, enfim, a gente planejando tudo. E foi a forma de Deus falar, não é assim que as coisas funcionam, a gente faz o impossível mesmo. Então, quando veio o pedido, não teve dúvida. Por mais que seja surreal de pensar nisso, mas quando você tem uma certeza que vem de Deus, as coisas, elas fluem. E tudo na nossa vida tem sido assim. Tudo. Se a gente for contar cada coisa que já aconteceu com a gente nesses 10 meses, quase 11 meses, as pessoas não acreditam. Porque é agir de Deus em tudo, em todas as atitudes. Puramente. E você já percebeu uma coisa legal? Eu acredito muito nessa energia, essa conexão de pessoas, né? De repente começa a vir pessoas na sua vida que começam a se alinhar com aquilo que você já tem, né? Já setado na sua cabeça. Aqui, vem nordestino. Não sei como, gente. É uma ligação, né? Já passou uns 3, 4 nordestinos aqui. Fazer essa brincadeira. Ó, agora tem um paulista pra quebrar esse Então, ciclo de E relacionamento. É exatamente o que você falou. Há um tempo atrás, acho que isso aqui vem mudando muito. Pelas questões, não sei se moralidade, dizendo assim. Mas chegou um tempo em que ser certo era ser errado. Né? Em você ter vários relacionamentos, você sair numa noite com uma pessoa, depois com outra. E agora tá vindo uma onda muito grande de pessoas jovens, né, querendo construir um relacionamento, sabendo que isso tem uma perfeição divina, podemos dizer assim. Porque vocês vão se apoiando. Vocês são cada um é alicerce, né? Vocês são alicerce o tempo inteiro. Então, se um dia você tá mal, vem a Suelen e te puxa pra cima. No dia que ela tá mal, você vem e puxa ela pra cima. E isso acabou se perdendo por um tempo, mas ultimamente a gente vem renovando isso cada vez mais, que eu acho muito bacana com pessoas jovens, né? Com certeza. Não, e o engraçado é que no sinal vocês não têm noção da quantidade de comentários negativos que a gente escuta. Do tipo, casa não. E às vezes a pessoa, o fulano, o indivíduo tá com a mulher do lado e tá falando, casa não. Porque casamento não é bom, eu tô tentando sair desse negócio, e vou ir separar é mais caro e não sei o quê. E se eu fosse contar, eu não tenho como contar quantos comentários negativos as pessoas falam. E sempre vem de pessoas mais velhas. Pois é, sempre. E a Suelen pode falar até melhor que eu. Uma criança no banco de trás do carro. Imagina o tanto que essa criança somatiza e quando cresce se torna uma pessoa que tem aversão ao relacionamento. Exato. Eu tenho um amigo que ele tem aversão a casamento. Ele não consegue ficar sozinho, mas ele namora várias pessoas e namora de anos, 2, 3, 4, 5 anos, mas quando chega no ponto de vamos casar, ele foge. Então, ou seja, as pessoas estão tão traumatizadas com a questão de relacionamento que quando vê um relacionamento que dá certo, duvida, porque isso não existe relacionamento que dá certo. Alguma coisa dá errado. Ou seja, você vai casar, daqui um dia você está separando. Então, a realidade de muita gente, infelizmente, é assim. Eu converso com muita gente mais jovem que é sonhador como a gente sonha e acredita num relacionamento. Mas tem muita gente mais velha que tenta assim, jogar aquele balde de água fria na gente o tempo inteiro. Sim. É aquela questão do sonho da pessoa se concretizando acaba incomodando o vizinho. Porque com certeza. Né? sempre a grama do outro é mais verde, mas eles acabam esquecendo toda a batalha que tem por trás disso e principalmente todo o agir divino que tem nessa história.
Então Deus tem sido assim fundamental em nossa vida desde o início. Aí tem uma outra coisa muito bacana nesse ponto. Você vai saber falar melhor do que a gente ainda, né, por ter formação em psicologia. Eu acredito que existem algumas crenças e interposições de outras pessoas limitando, né? Uhum. Às vezes entra naquele ciclo. A gente estava falando com a Érica na semana passada sobre isso. Alguém não deu certo no relacionamento, seja o pai ou a mãe. Aí a criança vê aquilo que você disse, né? Somatiza. E aí vai acontecendo várias e várias vezes, e aquilo vai sendo reproduzido. Até o ponto da pessoa ingressar na mente dela de uma forma e ela tentar se proteger daquela situação. Só que a gente que está de fora, a gente vê que aquela pessoa está cometendo as mesmas atitudes. Uhum. Ela, ao invés de fazer diferente, tentar, né, ter uma conduta diferenciada, tratar uma pessoa de uma forma que ela nunca tratou, talvez, por ter essa aversão. Não, ela fica sempre no mesmo ciclo. E a gente tá fora, a gente fica olhando. Poxa, cara, você não deu certo nesse relacionamento porque você fez isso, isso e isso. Eu sei que eu não fiz isso, mas eu não quero mudar. Mas eu quero ter um relacionamento. Tem gente que fala que assim, nossa, eu não dou certo com ninguém. A pessoa que veio até minha casa aqui, a gente ficou um tempo, mas não deu certo. E você vê que são as mesmas condutas, é a mesma atitude, fica nesse ciclo vicioso. E a pessoa não consegue sair desse ciclo, né? É o que a gente conhece como síndrome de Gabriela. Mas se é assim, vou morrer assim, né? Igual a música. E infelizmente as pessoas replicam muito isso. Porque, querendo ou não, é uma crença limitante, que é difícil quebrar. Não vamos negligenciar isso, porque, poxa, a pessoa cresceu a vida toda vendo o relacionamento dos pais sendo um fracasso, o relacionamento do irmão, o relacionamento da vizinha. Então, querendo ou não, ele internaliza muito isso. Mas a gente tem que quebrar isso. Porque se a gente não quebra essa barreira, igual você falou, vai ficando um ciclo vicioso, que a pessoa vai replicar exatamente aquilo que ela viu. Igual esse meu colega, ele tem medo porque ele viu os pais se separando, ele viu os amigos se separando, e aquilo limita a vida dele. Mas a partir do momento que, enquanto ele não tomar essa atitude de quebrar isso dentro dele, ele nunca vai conseguir ter um relacionamento estável. Porque, ou seja, todo relacionamento vai chegar num ponto em que o casamento ele é consequência, gente. Não tem como você namorar 10, 20, 30 anos sem pensar no casamento. Depois de quanto tempo vocês acham que tem que casar? Eu não acho que tenha tempo. Não tem tempo? Não. Não acho que existe um tempo pré-determinado. Tô sentindo aqui uma tensão aqui nessa sala. Parece que alguém quer se manifestar aqui. A Giovana faz hora, tá dando umas olhadas. Tem uma galera aí falando uns negócios. Eu não acho que tenha tempo. Eu acho que vai muito do casal. Eu só não acredito que relacionamento se sustente por muitos anos. Eu já vi muita gente namorando 8, 10, 15 anos, casa e não dá certo. Por quê? Porque namorar muito tempo dá errado? Não, porque querendo ou não, você se acostuma àquela situação. Você é acostumado a 15, 10 anos ter um relacionamento sem se casar, ou seja, cada um vai para sua casa. Imagina, do nada, você casa e quebra esse relacionamento que você já tem há 10, 15 anos. Então, se você não tiver uma maturidade e uma maturidade emocional, você não dá conta. Porque você vai ter que quebrar seus paradigmas, você vai ter que quebrar seu orgulho, porque quando vocês brigam, vai cada um para sua casa, mas quando você casa, brigou, tá os dois dentro da casa. Então, ou você resolve, meu amigo, ou vai lidar com a separação, não tem como. E aí que vem o esforço do relacionamento. Eu tô querendo mesmo esse relacionamento, eu vou me esforçar para que isso dê certo, porque você vai ter que fazer um movimento muito grande para esse relacionamento dar certo, porque são 10, 15 anos de costume. Para você quebrar esse costume, você vai ter que quebrar o seu orgulho. E aí é que o relacionamento não dá certo, porque ninguém quer quebrar o orgulho. Dá para fazer uma conexão com na nossa parte de empreendedorismo. Porque quando a gente fala de empreendedorismo, as pessoas veem pessoas que têm dinheiro, que conquistam dinheiro, como as pessoas ruins. Né? Fica um estereótipo. E aí você vai estudar a fundo, e isso é muito elencado por causa de novelas, filmes, que sempre colocam o vilão como o cara rico, o cara bilionário. O magnata é o vilão da história. Então você ter dinheiro tipo assim, aí causa essa crença limitante. No relacionamento, a mesma coisa. Eu gosto muito de ler sobre desenvolvimento pessoal e tal, familiar. E aí, tava lendo uma vez, e o cara falou que o problema das pessoas é enxergarem o casamento como se fosse um mar de flores, porque eles veem isso em contos de fadas e princesas, em novela. Nossa, é um relacionamento perfeitinho, que deu tudo certo, é alma gêmea. É aquela brincadeira do comercial de margarina. Todo mundo dá um beijo no comercial de margarina. Não existe, né? Não. E aí é aquilo que você falou, não precisa nem falar mais nada, você explicou tudinho do que é um relacionamento. Vocês realmente estão dentro de uma casa, vocês não podem sair, não é igual você indo pra tua casa e ele pra casa dele. Vocês têm que se resolver ali. E se você não soubesse resolver, ter essa maturidade,
não tem como. Você vai acabar se separando. É difícil você ter essa maturidade, porque, querendo ou não, o ser humano, ele busca sempre a satisfação pessoal. Então, ou seja, eu estou sempre com razão. E aí, você quebrar isso e falar, não, peraí, eu não tô com razão, a pessoa tá com a razão, e até você quebrar isso aí... É o orgulho, você tem que quebrar esse orgulho. É o orgulho. E relacionamento não tem como não ser assim. Se você não tá aberto a quebrar as suas crenças, né, e o outro também quebrar as crenças dele, não vai dar certo nem comigo, nem com ninguém. Porque qual outra pessoa vai ter, talvez não vai ter, vamos supor, os mesmos defeitos que eu tenho, mas ela vai ter outros. E aí? Então, você vai ficar pulando de relacionamento em relacionamento ou vai encarar a realidade? Porque hoje o que a gente vê é muita gente imatura no relacionamento. Sim, tem muita gente imatura, porque não tem maturidade suficiente para entender determinadas coisas. Então, tem coisas que você não tem que aceitar, é lógico, se a pessoa é abusiva com você, se ela te maltrata, se ela não te respeita, isso aí é o mínimo. Você não precisa nem exigir de alguém, porque isso é o mínimo que tem que fazer. Mas se tem determinados defeitos ou coisas que a pessoa, poxa, ela pode aprender, ela pode melhorar, não tem o porquê você não ajudar essa outra pessoa. Igual você falou, quando ele precisa, eu tô aqui pra ele. E quando eu preciso, ele também tá aqui pra mim. E relacionamento é isso, né? Exato. E o pessoal cai muito naquele paradigma do... eu tenho um objetivo, mas eu não vou sair de quem eu sou, porque quem eu sou é o perfeito e as coisas vão simplesmente chegarem até mim. Mas toda caminhada que você dá, eu acho que lá atrás você tem que abrir mão de alguma coisa. E existe até uma frase famosa sobre isso, que é a definição de insanidade, né? O pessoal diz que a definição de insanidade é você buscar um resultado diferente fazendo sempre as mesmas coisas. E eu acho que entra muito na questão do empreendedorismo de vocês também. Vocês tiveram, por exemplo, a ideia desse podcast, vocês saíram da zona de conforto, vocês estão gravando aqui à noite, talvez vocês poderiam entrar na casa de vocês fazendo outras coisas, assim como o nosso caso... A gente passa a madrugada fazendo bombom, que é o nosso fonte de renda, é o nosso recurso para prover o nosso casamento. A gente poderia estar fazendo N outras coisas, mas não, nós temos um objetivo em frente e temos todo o caminho que nós precisamos trilhar até chegar nesse objetivo. Ou seja, estamos fazendo coisas diferentes porque queremos resultados diferentes. E não é fácil não, viu? Porque a gente fica a madrugada inteira fazendo bombom. E fora que a gente fica, às vezes, o dia inteiro fazendo recheio. E fora que a gente ainda fica vendendo. E o estudo? Fora o estudo. Fora o estudo. E fora que eu ainda canto na igreja, então eu ainda tenho ensaio. Que hora que vocês dormem? Então, é uma boa pergunta. Vocês dormem? Então, fora que a gente... Isso, querendo ou não, a gente encaixa dentro dos nossos horários. Então, às vezes, a gente tira uma horinha ou uma horinha e meia que sobra do dia para ir lá vender. Porque às vezes não sobra. Né? Então a gente meio que vai se virando para conseguir fazer as coisas do bombom. Durante o dia não tem horário, então a gente, igual agora, a gente vai sair daqui do podcast e vai fazer bombom à noite, vai fazer a massa. Amanhã a gente vai enrolar, depois vai vender. Então, querendo ou não, é uma coisa que exige aí uma energia, né? Muita energia. E uma coisa do crescimento é que para você crescer em qualquer área da sua vida, eu acredito que você tem que deixar para trás algumas coisas que você fazia antes em prol do seu objetivo novo e futuro. Eu gosto muito de malhar, eu gosto muito de ir pra academia, por exemplo, mas acabou se tornando algo secundário pra mim justamente porque o meu objetivo principal, meu mindset tá totalmente setado pro casamento. Então eu tenho que fazer todas as questões do casamento sem deixar de lado a faculdade, que foi o motivo inicial que nos trouxe nessa cidade. Então nós temos que deixar coisas pra trás que eram hobbies para buscar um objetivo maior, que é o casamento. E é isso que nós estamos fazendo. Então, respondendo sua pergunta, quando a gente dorme, a gente não dorme. Porque junta duas corujas e que não dorme mesmo. Toda escolha tem uma renúncia, né? Toda escolha tem uma renúncia. Isso é vida. Mas quem partiu a ideia de fazer? Cara, a Suelen, ela já tinha trabalhado com venda de bombons, venda de docinhos. Eu já tinha vendido bombom num sinal. E tudo que a gente faz, a gente procura, vamos entregar para Deus, vamos ver o que Deus tem pra gente. E existe uma definição de oração, né? Que é orar, que é o pedir mais ação de você fazer algo e correr atrás daquilo que você quer. E foi em uma dessas conversas, assim, como o pedido de casamento, né? Tipo, não estamos fazendo nada, vamos casar? Foi exatamente isso, amor. Se a gente buscar um bombonzinho pra fazer, que partiu dela. E até nisso Deus se mostrou muito, muito presente em nossa vida. Porque a gente foi atrás de receitas, nós nunca tínhamos feito doce. Eu sei cozinhar e tal, mas eu nunca tinha feito nada de doce. E a gente foi atrás das receitas. A primeira receita que a gente fez já ficou o resultado perfeito. E é essa receita que a gente tá trabalhando e vendendo até hoje. Então, respondendo, a ideia partiu dela, mas com uma oração e com Deus no fundo. Foi, aí a gente falou assim, vamos vender bombom? Vamos. Mas e aí?
vamos vestir de noivo? Que a gente não vê na cidade, ninguém vestiu de noivo. Então vamos. Aí eu já tinha um véu lá em casa, né? Eu falei, não, eu vou de véu, já tinha uma gravatinha já. Eu falei, não, você bota a gravatinha e vamos vender no sinal. A nossa pretensão não era chegar no ponto que chegou. Então, assim, igual você falou assim, são empreendedores. A gente não tinha essa visão de ser empreendedor. A gente tinha a visão de vamos lá, vamos vender, pegar uma graninha e vamos embora para casa. No primeiro dia que a gente começou a vender, o negócio tomou uma proporção descomunal, que saiu do nosso controle. Então, era a gente parando para tirar foto, nossa, que legal, e tal, e era a gente, não sei o quê. Tanto que em um mês, ou menos de um mês, já tinha gente chamando a gente para fazer entrevista, já tinha gente nos ajudando, a gente ganhou o casamento civil aqui em Ponta Porã. Então, já tinha gente, assim, abençoando a gente de tudo espécie que você pensar. E isso, em menos de um mês. Tomou uma proporção gigantesca. A gente não imaginava mesmo. E aí, através disso, né, que aí foi surgindo outras coisas, foi surgindo novas coisas, as pessoas nos abençoando através do bombom. Mas a gente não tinha essa pretensão de ser empreendedor, não. E é tão engraçado que parece que uma coisa empurra a outra, né? Porque Suelen comentou que a gente ganhou o casamento civil. Pro casamento civil a gente precisa do quê? A gente precisa da maquiagem dela, do cabelo dela. Então ela pegou e ganhou também a maquiagem e ganhou o cabelo também. E outras coisas também que têm acontecido na nossa vida é as entrevistas mesmo. Nós já fizemos participação em programas de rádio, por exemplo, em outra entrevista no canal do YouTube, numa página aqui da cidade. Então, um objetivo da gente, que era o casamento, acabou abrindo um universo muito maior pra gente, um universo muito maior, porque a gente acabou sendo reconhecido pelo aquilo que a gente faz. Então, a gente tem muito comentário do tipo, não casa não, mas tem muita gente que vem na gente também e fala, nossa, que top o que vocês estão fazendo, porque vocês, num mundo que é totalmente voltado pra luxúria, por prazer, vocês estão buscando o contrário disso, que é justamente o casamento, que é uma união estável de duas pessoas. Então, nós temos muito que agradecer exatamente por conta disso. Nós estamos fazendo o diferente e o diferente tem trazido vários e vários frutos na nossa vida. E a gente acabou sendo exemplo para outras pessoas. A gente não tinha essa ideia de ser exemplo. A gente só queria vender. Aí tem muita gente que chega na gente e fala assim, nossa, mas a gente admira demais vocês. Porque acompanho vocês. Eu acompanho. Gente, teve uma mulher que chegou e pegou na minha mão e falou assim, nossa, eu tô pegando a mão da noivinha do sinal. Eu falei, oi, que isso? Virei celebridade. Pois eu não tinha essa pretensão. E as pessoas falando que admira a gente pela atitude, porque querendo ou não, nem todo mundo se propõe a fazer isso. E às vezes quando a gente tá vendendo, fala, cadê o noivo? E já pergunta assim, já descrente. Fala, não, mas o noivo tá ali vendendo também. Né? Eu não sei se às vezes as pessoas estão acostumadas, cada um se vira, cada um faz o seu negócio, e a gente aqui é muito um pelo outro, vamos fazer junto, que as pessoas se espantam. E aí a gente acabou virando esse ícone de noivinho do sinal, né? Que todo mundo admira e acha legal a atitude, mas a gente não imaginava. Não imaginava. E outra coisa legal que acontece também é que o pessoal acostumou tanto com a ideia de noivinhos do sinal, que a gente sempre vai de véu e eu vou com uma gravatinha. E a última vez que a gente vendeu, eu esqueci minha gravatinha por algum motivo. Aí o pessoal parava, comprava o bombom, porque o chocolate, modéstia à parte, é gostoso. Mas cadê sua gravata, cara? Você não é o noivinho do sinal? Alisson. Oi. Tá faltando alguma coisa aqui hoje, né, cara? Pois é. Faltando alguma coisa aqui. Tá faltando alguma coisa. Será que, assim, não sei, daqui uns dias chega alguma coisa? Chega. Dizem que os recebidos vêm. Os recebidos vêm. A gente joga indiretinho, né? Vai que funciona. Vai funcionar. Show de bola. Mas isso aí. Jogando agora pro lado do empreendedorismo. Vocês não tinham essa pretensão, mas o que vocês fizeram, cara, foi um marketing de diferenciação. Sim. Né? Vocês empiricamente tentaram se diferenciar no meio de uma galera, porque assim, vender bombom ele é genérico, né? Sim. Várias pessoas vendem bombom. Agora, vender bombom por um propósito. Exato. E da forma como que eles forma como vocês fizeram, então isso aí causa diferenciação. Por isso que as pessoas vieram tão afim, né? Putz, cara, que legal, olha, que é diferente. Eles têm um propósito, eles querem casar, eles estão fazendo uma coisa total. Duas questões diferentes. Primeiro, vocês se vestirem de noivos para isso. E segundo, o propósito é totalmente diferente da maior parte da sociedade, é casar. Então vocês juntaram dois propósitos num só. Como que era o nome daquele rapaz que se vestiu de Superman também? Raul. O Raul. Não sei se vocês viram. Ele se vestia de Superman pra vender tereré, aqueles tererézinhos. Caraca. Aqui no sinal. E um cara grande referência, que por mudar a mentalidade da venda, hoje é um cara que tá muito bem,
palestras, Harvard. É o Rick Chester. Vocês conhecem? Não conheço. Ele vendia água no sinal. Ele lá do Rio de Janeiro. Lá. Ah, o próprio Silvio Santos é um exemplo disso, É. né? E o Rick Chester, ele fez um vídeo mostrando o que ele fazia. Se ele comprava uma água, revendia por tanto, ia lá, comprava mais água. Foi um vídeo, assim, despretensioso também pra botar na internet. Só que o que ele falou que foi primordial pra ele? Quando o sucesso chegou, ele estava preparado. Uhum. Ele era um cara que sempre fez leitura, sempre estudou. Mesmo vendendo água no sinal, ele nunca deixou de estudar. Uhum. Ele lia vários e vários livros. E quando o sucesso chegou, ele soube pegar aquilo. Ele pegou aquela oportunidade e hoje é um dos caras mais renomados aqui no Brasil. Né? De novo empreendedor, assim. Vixe, mas tem vários exemplos. O Silvio Santos, o João Apolinário, por exemplo. Acho que o empreendedor, ele carrega muito essa veia do vou inovar, vou agir diferente. E realmente é o que tem acontecido. E são essas pessoas que se destacam. Sim. Perfeito. E aí, exatamente isso que fez a gente realmente se destacar, né? Eu acho que se a gente tivesse ido só na pretensão de vou vender bombom, não tinha dado nada. Não. Tinha só, que legal, então vamos casar, vamos vender bombom. Mas aí o fato da gente se vestir de noivo, a gente bota uma plaquinha ainda também, né? Nos ajude a casar, Aham, 2,50 bombom. e vai vendendo bombom. O que vocês colocam ali no retrovisor também, né? Não, esses Não, não. não. É o nosso A gente modus faz uma operandi. plaquinha mesmo. Plaquinha. Uma plaquinha que a gente prega na gente mesmo, né? E aí vestiu de noivo e a gente vai oferecendo. Então, isso foi um baita diferencial. Mas foi um baita diferencial. Porque se a gente fosse só vender, eu tenho certeza que não tinha dado essa proporção. E como que chegou o apoio, assim, o primeiro apoio? Falou, ó, gente, vem aqui, eu vou ajudar vocês em tal coisa, sei lá, fazer o casamento civil ou a maquiagem, como que foi? Então, assim, teve uma página, eu posso falar nome? Pode. Tá. Então foi o Fronteira em Foco. Não, através... esse não pode. Que isso. Falei, pronto, acabei com o podcast todo. Então, mas foi o João do Fronteira em Foco, ele foi o primeiro, assim, que veio falar com a gente, né, sobre isso. Então, ele, assim, abriu portas gigantescas. Tanto que a gente ganhou 3 ensaios fotográficos. Então, um deles foi até o próprio irmão dele, que é top, fotógrafo top, que fez o nosso ensaio também. Então, a gente foi ganhando coisas. Aí veio ele da Fronteira em Foco, depois veio o Tião também. Do Ponta Porém Informa. Do Ponta Porém Informa também, que foi fazendo entrevista. E aí foi abrindo O portas. pessoal da Ladies House também, da Adriana do Majestic. Foi da Márcia, legal, que aí veio fazer meu cabelo, né? Então, aí foi abrindo portas. Aí lá na igreja, a gente também começou a ser conhecido. E aí na nossa igreja tinha uma pessoa que trabalhava no cartório. Ela falou assim, não, então eu vou dar o casamento civil para vocês. Não precisa preocupar com nada. Aí na igreja foi isso. Aí depois uma menina também da minha célula sabia das coisas, me deu cabelo, maquiagem também do civil. Foi uma porta abrindo a outra. Foi, assim. aí veio pessoas falando comigo também no Instagram, ganhei unha também, ganhei lingerie, tudo pelo Instagram, que aí um foi compartilhando com o outro, que foi indo, então o João do Fronteira em Foco às vezes posta muita coisa sobre nós, e aí um vê, nossa, que legal, já me chamou, chama ele no Instagram, Facebook, e aí o negócio foi indo, então a gente já ganhou muita coisa, né, através deles. E aí uma coisa vai chamando a outra, né, e que aí veio até a questão do podcast também, né. Eu conheci vocês primeiro por uma foto. Alguém tinha tirado uma foto de vocês no sinal e mandado num grupo de WhatsApp. Olha que legal. Olha que legal, isso Essa a gente nem sabia. E depois foi no Fronteira em Foco, quando vocês foram fazer um ensaio fotográfico. Então eu tinha pegado primeiro no WhatsApp, aí já me deu aquela atenção. Aí quando foi o ensaio fotográfico, eu falei, pronto. Essa galera a gente tem que conversar, porque vocês fizeram algo inovador, entendeu? Sim. No âmbito ali, com um propósito. É a mesma coisa que o Adark. Lembra que o Adark falou pra gente? Manda entrar aí. Eu lembro que o Kadark falou. Ele falou assim pra gente: podcast tem um monte. Tem. Você vai fazer e às vezes não vai dar certo. E não vai dar certo. Por quê? Você tem que encontrar o porquê. Porque se um podcast deu certo, você tem que fazer dar certo. Sim. Existe alguma forma. Se um deu certo, o outro vai dar também. Né? E ele falou assim: nunca desistir na primeira dificuldade. Sempre tentando aprimorar cada vez mais. Tentar se diferenciar da concorrência, porque não existe uma concorrência de fato. Porque se a gente ficasse ligando pra concorrência, a gente não ia fazer, porque tem uma galera muito... E o universo é enorme também, tem várias e várias pessoas pra consumir o produto de vocês. Com certeza. E a gente também teve uma receptividade muito grande aqui em Ponta Porã. Por quê? Por causa da causa. A gente criou uma causa... Pode entrar, fala pra ele aí. A gente vai ter um recebidinho também aqui agora. Ó, que top. Opa, que top.
E você comentou sobre o podcast. Esse conselho do podcast, na verdade, é um conselho que vale pra vida mesmo, cara. Demais. Acho que vale pra vida. E pra mim é uma honra estar participando de um podcast, porque desde 2013 eu consumo muito podcast. Sim. Mas muito. Ele Podcast adora em ouvir inglês. podcast. A gente vai fazer docinho, ele bota o podcast dele e fica ouvindo eu consumo horrores de muito, podcast. muito, muito podcast. Por exemplo, o Joe Rogan, que aqui no Brasil deu origem ao Flow podcast. O Saco Cheio, que é um podcast que eu acompanho há muito tempo. E assim, o podcast nada mais é do que um rádio, cara. É um rádio. É um rádio. É um Eles rádio só que tá trouxeram- voltando com mais é um rádio. força, né? Exato. É legal que você comentou que a onda do casamento voltou com força agora e realmente o podcast também tem voltado com força. O Sim. rádio tem voltado com força. Isso é muito massa, é muito massa. Porque a gente acaba crescendo, pânico no rádio. O pânico do rádio foi pra TV e pra tudo. TV. E agora voltando pro rádio de novo, que é onde as coisas E têm você viu o que acontecido. aconteceu com o Pânico? Era da rádio, foi pra TV TV. e agora eles estão Tão na retornando. internet. Uhum. De Com novo. um sistema como se fosse um programa de Como televisão. se fosse um programa de televisão. Uhum. E ao mesmo tempo, se você pegar aquele programa e escutar como um podcast, beleza, Tranquilo. funciona. Então, o Pânico, cara, o Emílio é um cara Não, muito o Ah, mas Emílio ele é é muito fora de safo série. também, Ele ele é é fora, muito fora de safo. série. E uma coisa legal do podcast é um conteúdo audiovisual, beleza, É. mas ele é um conteúdo em áudio que você necessariamente não precisa estar olhando pro seu celular. Então você acaba consumindo podcast que É. horas? A hora que você tá fazendo uma caminhada, a hora que você tá lavando uma louça, como a Suelen disse, na hora que a gente tá produzindo bombom. Isso é muito massa, coisa que a televisão não consegue, porque você precisa justamente estar focado naquela imagem. Pois é. E aí, o que aconteceu lá? Não, tá ali. Ah, ele não desceu aí? Achei que ele ia Só descer. entregou pra e- fora. Ah, beleza. A gente tava falando, cara, do podcast, o retorno do podcast, que nada mais é do que um rádio, né, cara? É, Trazendo Nada pro mais é do audiovisual que um agora melhorado. E é assim, eu me inspiro muito no Pânico. Então, quanto mais a gente tenta trazer um pouco desse formato Pânico e conseguir colocar aqui, vai ser legal. Porque o Pânico era da rádio, foi pra TV, fez muito sucesso, voltou pra rádio e agora tá fazendo no YouTube. E o formato deles parece um programa mesmo de televisão. Só que se você escutar como podcast, também funciona muito, funciona cara. muito, né? Então o Emílio, ele é um cara muito fora da caixa, né? Lógico, tem uma pessoa, um povo ali que ajuda ele, né? Como ele Mas- consegue render bloco, né, cara? Nossa. Como que ele consegue render bloco? Ele é diferenciado. Ele é Parece que ele diferenciado. nasceu pra isso. Nasceu a pessoa pra foi isso. colocada no âmbito que ela nasceu pra exercer. É, mas o podcast ele é bem mais dinâmico, né, É. do que a rádio. Eu sei porque eu fiz jornalismo durante um tempo, Aham. então eu trabalhava na rádio da faculdade. E o podcast é bem mais dinâmico. É porque assim, existem alguns formatos de podcast também, podemos dizer. Tem um formato de podcast que é mais conteúdo, né? Trazer um conteúdo mais, sei lá, de Científico, alguma matéria, científico. Esse podcast que tá tentando fazer é uma conversa. É um flow, é um podpah e tal. E aqui a gente tentou trazer dessa forma, porque quando você vai falar em tereré, você fala do quê? Uma roda de tereré. Roda de tereré. E o que você faz numa roda de tereré? Você Amigos conversa, trocando bate um ideia, papo, cara. né? É isso. E a gente não vê isso como uma entrevista, como uma conversa. Eu quero conhecer vocês, é como se eu estivesse fazendo uma nova amizade. Trazendo vocês pra cá e querer entender como que foi a vida de vocês, o que aconteceu, até chegar nesse ponto. Isso aqui vem funcionando muito Muito. pra gente. Sim. E principalmente nesse lado do empreendedorismo, né, de vocês, eu tenho certeza que essa experiência, né, com esse objetivo de vocês, para vocês casarem, vai servir também na profissão de vocês, né? Com Apesar de certeza. estarem depois futuramente como profissional liberal, né, como médico, Uhum. vai ter aquele vetor que vai diferenciar dos demais profissionais, né? Porque um médico, ele pode ser um empreendedor Claro, também, né? com certeza. Ele deve ser. Deve né? Deve ser, ser, na Deve verdade. ser. ser. Mas o engraçado é que acho que a partir disso, acho que tudo que a gente faz, a gente sempre pensa, mas o que a gente pode fazer de diferente? Pra inovar. É. Porque a gente viu que fazer o diferente traz resultado. Sim. Né? E aí a gente pensa, não, vamos fazer alguma coisa. Vamos fazer uma caixinha de bombom. Pô, como é que a gente pode fazer pra ficar mais diferente? Querendo ou não, isso despertou uma coisa que às vezes nem era tão vivo em nós, né? Criou uma veia totalmente diferente. É aquela coisa do fugir do engessado. Com Você certeza. poderia muito bem fazer uma entrevista com uma pauta totalmente fechada, cerrada. Mas não, você Rádio deixa é aberto. assim. Rádio é assim. Rádio é assim, é muito. Por isso que eu Tá, falo que é é. diferente a questão do Tudo assim. podcast. O podcast, o assunto sobre podcast surgiu aqui do nada. A gente tava É. falando de casamento pro podcast. Já abriu uma bela lacuna para outros assuntos. Sim. Esse é o legal do podcast. E a descontração dele, como a Suelen disse, eu acho que é o que pega os ouvintes, né? Porque, você não tá afim de ouvir G1, por exemplo. Notícia. Você quer alguma coisa mais descontraída para você ouvir no seu tempo livre. Você tá lavando uma louça, você quer algo descontraído que tira a sua atenção da louça e que foca numa coisa, num papo bacana. Exato. Qual que é o teu ponto de referência para o nosso podcast? Ponto de referência para o É. nosso. Cara, eu acho que é o propósito, como você falou. Porque
eu gosto muito dessa veia empreendedora, né? Tanto é que a natureza desse podcast em si nasceu justamente com uma conversa de um network com o Baez, né? legal. Que nós somos advogados, né? Top. Também. Aí uma vez ele é criminalista, eu sou civilista. E uma vez ele pegou um caso, né? A gente sempre conta isso, de contratual, né? De uma dupla sertaneja. Aí ele trouxe pra mim. Tá até uma pergunta pra você. Ah, é? Fazer uma consultoria depois. Vamos fazer, Vou Não, não é jurídica não, é só perguntar se Ah, já é? falaram pra vocês fazer direito empresarial, que é isso que dá dinheiro, sabe? Já. Ah, nossa! Isso aí foi o, faz tio, concurso. o tio dela, inclusive. Ah, Empresarial e o tributarista. pessoal assiste suítes e, nossa, É. empresarial que dá dinheiro. É tipo isso. Foi justamente um exemplo, né, que te deu, acho que, sei lá, foi o terceiro, quarto podcast, Foi, né? Foi. Você deu esse exemplo, né? O pessoal assim, que vem aqui pra falar pro direito, não, vocês têm que fazer o Concurso. concurso, Ou ou você fazer, se você falar que vai advogar, né, tem que ser advogado em um empresarial. Filho, olha aqui o edital, tá aqui, ó. exatamente. E assim, por mais que você mostre o resultado de uma outra forma, não adianta. Não. Vai vir gente falando que você tem que fazer concurso. Não funciona. Ah, voltando ao exemplo lá do propósito, além de ser uma veia empreendedorística? Empreendedora. Pode Pode ser. ser. também. Então, a gente queria tirar o foco de Ponta Porã. Eu não sei como que vocês tinham a visão de Ponta Porã antes de vir pra cá. Eu acho que é melhor vocês ter mais Cara, prioridade, olha, é né? até interessante que isso dá um link com como eu descobri a medicina nessa cidade. Que foi através de uma notícia de uma morte de uma pessoa que era muito conhecida na cidade por algo não muito bom, né? Então foi assim que eu conheci a cidade, a medicina aqui na cidade. E tu, Suelen? Então, minha história, assim, é complicada porque eu já trabalhava como psicóloga. Então, eu já trabalhava há uns 6 anos como psicóloga, mas na área de RH, de recursos humanos. Então, essa sempre foi minha área, né? E eu já estava planejando a fazer pós e me especializar para poder abrir minha clínica lá em Goiânia. Então, já era muito bem estruturada. E aí, meu irmão, ele trabalhava de Uber e nesses Ubers ele pegou uma médica e começou a falar pra ele, não, vai fazer medicina no Paraguai, larga esse Uber e tal. Meus filhos já fazem, você vai gostar demais. E começou a falar e influenciar ele. E aí ele falou assim, não, então tá bom, vou conhecer. Aí veio ele e minha mãe conhecer aqui a cidade. Eu nunca nem tinha ouvido falar de Ponta Porã na vida. Aí ele veio conhecer a cidade com a minha mãe, gostou e tal. Não, vou vir fazer medicina. Aí meu pai chegou cheguei em casa, tava tendo, sei lá, uma reunião lá em casa, a família inteira tava lá. Eu falei, pronto, alguma coisa aconteceu, né? O que eu fiz? O que eu fiz? Aí meu pai falou, senta aqui, minha filha. Eu falei, o que eu fiz, né? Eita. Aí ele falou assim, não, olha, seu irmão tá indo lá fazer medicina. Se você quiser, eu te ajudo com a questão das despesas e tal da faculdade pra você fazer medicina. Aí eu pulei dessa altura. Como que eu vou largar? Eu sou psicóloga, eu já tô vendo pra abrir clínica. Como que eu vou largar minha vida aqui e tal, estabilizada? Pra ficar totalmente dependente, porque aí não daria pra trabalhar como eu trabalhava, não dava. Não quis de jeito nenhum. Aí eu até brinco que eu fui uma filha rebelde, assim, pra Deus, porque eu orei pra Deus e falei assim, você pode me demitir do meu trabalho, mas eu não saio, eu limpo, viro faxineira aqui em Goiânia, mas não vou pra Ponta Porã. E, nossa, eu não queria de jeito nenhum. Aí, beleza, meu irmão veio com a minha cunhada estudar medicina e eu fiquei em Goiânia. E aí uma amiga minha veio conversar comigo e falou assim, mas poxa, uma baita oportunidade, você vai sair de lá médica, vai ter uma possibilidade de ganhar mais, vai ter uma possibilidade de ter uma outra profissão, você pode utilizar a psicologia dentro da medicina. Então, ou seja, quem que em sã consciência iria negar uma coisa dessa do seu pai te ajudar financeiramente, né, pagar sua faculdade, enfim. E não é tarde, você vai, faz seu curso, depois você volta, se quiser ser psicólogo, quiser fazer o que você quiser, tudo bem. Aí eu parei pra pensar e falei assim, é mesmo, né? Querendo não é uma oportunidade. Poxa, vou deixar a minha vida estável para ir para uma instabilidade? Vou, mas querendo ou não, são coisas que a gente tem que abrir mão para crescer, não tem como. Né? E aí eu abri mão de tudo isso, né? Deu tão certo que eu ganhei todos os meus direitos no serviço, eles me mandaram embora para ter todos os direitos, e eu vim para cá 6 meses depois. Que aí foi quando eu fui, de fato, conhecer a cidade, porque eu nem tinha vindo pra Ponta Porã. Mas de lá você já teve alguma notícia, assim? Você já meio que deu uma pesquisada na cidade? Não, aí eu já dei uma pesquisada, pesquisei como é que era, essa questão de fazer medicina. Netflix. Fui vendo umas Mas você coisas. veio receosa? Então, no início não, porque eu não queria, né? Então, eu vi e falei, o quê? Cidade pequena, você vem de Goiânia, gente. Vem de Goiânia pra Ponta Porã, que é 2 ruas, acabou a cidade. Aí você pensa, meu Deus, e eu sempre odiei interior. Eu já morei em Pantanal, em Corumbá,
né, que é basicamente o mesmo estilo de cidade, eu odiava, porque era cidade pequena, né, não tinha nenhum shopping, não tinha nada, e aí eu acostumava com cidade grande, falei, Você não pronto. tinha dimensão, então, de Eu não Ponta não Porã e Pedro conhecia Juan Cavalheiro? Nada, Porque, nada. beleza, uma cidade pode ser relativamente pequena, mas junta tudo. Não é, Aí eu não fica tinha. enorme. Eu né? não tinha noção. Eu não tinha noção, pra falar a verdade, nem que era questão de fronteira seca. O que é esse negócio? Aham. Porque eu conhecia a fronteira com Pantanal e Bolívia, né? Essa Então. ela passar por Vista Alegre. Nossa, vocês conhecem Vista Alegre? Não. É duas ruas mesmo. Aí é literalmente É. duas ruas. Ela Aí tem uns quebra-molas, né? O É. diferencial da cidade. Tem uns 10 quebra-molas, Nossa. assim. Em duas ruas, 10 quebra-mola. É tipo Então isso. eu não tinha essa noção, não. Eu achava que era cidade pequena e não queria vir pra cidade pequena. Aham. E nem começar um outro curso, que eu já fiz 5 anos de curso, mais 6. Então é uma vida, né? Mas aí eu vim, foi quando eu fui conhecer Ponta Porã na cidade, né? Então eu já estava com minhas malas todas para cá, minha casa toda desmontada dos meus pais, que meus pais também vieram. Então veio a família inteira. Então não tinha nem a chance de voltar, porque a família veio Veio, todo vai mundo. E aí foi aí que eu fui conhecer a cidade, foi aí que eu fui conhecer Pedro Juan, foi aí que eu fui conhecer a dimensão da cidade e tal. Mas eu não tinha ideia do que eu estava me enfrentando, vamos dizer assim. Então, aqui que eu fui me adaptando. Foi difícil a adaptação, porque eu fiquei 1 ano me adaptando a uma cidade nova, com uma cultura nova, Pois é. com um estilo novo. Tipo assim, países com culturas. Não dá pra dizer que é tão semelhante, porque tem bastante diferença entre o brasileiro e o Paraguai, assim, né? Tem algumas tradições que já são enraizadas, mas dá pra ter uma. Você consegue perceber uma diferença bem nítida, né? Mas por que eu perguntei isso pra vocês? Porque volta aquela questão do propósito também do podcast. Você principalmente sentiu, né? Quando você pesquisou, você viu que era uma cidade que era vista lá fora como uma cidade muito violenta, que é morte uma vez por dia e não sei o quê. E o nosso propósito, não sei se você já ouviu essa frase, mas pensar grande, pensar pequeno dá do mesmo esforço. É. Então vamos pensar Se grande. fosse eu mesmo. Verdade. O que a gente pensa é isso. A gente quer chegar num ponto das pessoas pesquisarem lá no Google Ponta Porã e encontrarem o nosso nome, e através do nosso nome encontrar as pessoas que praticam uma coisa legal. É o diferente, né, cara? Não digo nem diferente. Digo tirar esse estereótipo de uma cidade criminalizada. Uhum. Entendeu? Porque existe... Cara, a gente conversou com poucas pessoas, porque a gente faz semanal, né? Então, assim, não foram N pessoas. Mas das pessoas que nós conversamos, cara, Tem são cada mente pessoas brilhante aqui em fora Ponta da Porã. caixa. Que top. Fora da caixa. Então, assim, é isso que a gente quer mostrar. Olha, existem pessoas em Ponta Porã que são daqui ou que vieram pra cá e estão aqui, que têm uma mente extremamente brilhante. Tem. Então, essas pessoas que a gente precisa dar foco e não pra parte ruim. Porque, consequentemente, se a gente pega e joga a régua pras pessoas boas, as coisas ruins vão começando a sair do foco. Uhum. É isso que a gente quer, entendeu? E uma coisa que acontece muito, e aconteceu até comigo, porque as pessoas, quando vêm pra cá, elas largam toda a sua vida pra uma vida nova. Ainda Aham. mais o estudante ou as pessoas que mudam pra cá. E acabam às vezes, deixando um pouco de lado aquilo que era. Então, por exemplo, eu era psicóloga e, querendo ou não, eu tive que deixar um pouco do quem eu era pra estar num novo propósito. E, querendo ou não, quando você traz essa realidade, você volta a pessoa ao que ela é. Então, poxa, a pessoa ela tem uma possibilidade de crescer, olha o tanto que o cara é legal, olha o tanto que a ideia do cara é legal. E você valorizar isso dá toda a diferença. Dá toda a diferença, porque você mostra uma realidade totalmente diferente do que as pessoas veem. Uhum. Igual o meu ex-chefe na empresa que eu trabalhava, ele era de Ponta Porã. E aí ele me falou muito mal da cidade. Mas muito mal, no sentido, como você vai para aquela cidade? Não, só tem violência lá, o negócio não é bem assim. Mas, querendo ou não, era uma coisa que ele tinha de muitos anos atrás. Ele já não mora aqui desde criança. Mas era essa a imagem que ele tinha da cidade. Então, eu já chegava meio assim, nossa, será que é tudo isso mesmo? A cidade é isso mesmo que ele está dizendo? E, de fato, não é tudo isso que dizem, né? Não, Com não certeza não. E Não é. uma questão que até aconteceu conosco na venda dos bombons é que nós também vendemos bombom em Goiânia, num tempo que a gente foi lá resolver as coisas do casamento. E Goiânia é conhecido como a terra do sertanejo, Isso todo que eu ia mundo falar. animado. Vocês não pegaram a viola e saíram tocando Pois lá? é. E a receptividade que a gente teve aqui na cidade violenta foi muito melhor do que a Nossa, receptividade mas que a gente nem teve em se compara. Goiânia. Nem se compara. Aqui as pessoas nos acolheram bem mais na questão da venda. Não, que legal, show, tal. que E lá em Goiânia, que a gente pensou assim, poxa, uma cidade enorme, vai ser... Cheia de oportunidades, Não. não sei o que. Não, e o pior que não. A receptividade não foi tanta quanto foi aqui. A gente não pode falar que foi ruim, mas também não Não, chega aos sim. pés daqui. Viu, Ponta Porã?
Tererecast. Isso aí. E quando vocês perceberam que as coisas estavam vindo, que vocês conseguiram progredir ali naquele propósito de casamento, vocês pensaram em fazer algum perfil, continuar com esse empreendedorismo digital para vocês ou não? A gente até pensou. Porém, assim, eu tenho uma loja que eu faço biscuit personalizado. Então, eu personalizo alguns itens e tal. Então, eu já tenho que gerenciar isso e já tenho que gerenciar o meu Instagram. Né? Então, aí, às vezes, a gente faz uns vídeos de casal, a gente faz umas coisas assim, mas pra pensar assim, poxa, vamos fazer um Instagram. Pra ingressar nisso é difícil. Não. Acaba que a gente tá com pouco tempo até pra dormir, que foi uma questão que surgiu no começo do podcast. Então, mais uma rede social pra administrar acabaria sendo sacrificar mais tempo do nosso sono. Seria mais uma coisa a mais. Coisa pra administrar. Então, seria muita coisa pra gerenciar ao mesmo tempo. E o casamento de vocês já... Então, aqui é uma coisa que é primeira mão pro Tederecast, hein? Exclusivo, hein, galera? Exclusivo. Eu tô ficando muito chique, mano. Tá doido? A gente tá ficando muito chique. Pois mano. é. A galera solta cada coisa exclusiva aqui, Tá que é vendo? só o Tererecast. Só o Tederecast que tira isso da gente. Domingo agora. E domingo passado. Tem que pensar assim já. Opa. Domingo passado saiu o lançamento lá do MC João. Exclusivo também com a Top gente. demais. Isso aí. Então, a gente foi pra Goiânia e uma das coisas que a gente foi acertar em Goiânia é justamente a data do nosso casamento religioso. Que está marcado para o dia, deixa eu respirar fundo pra não errar e me Que complicar com a rufa os noiva. tambores. 15 de janeiro, gente. 2020. Ai. E outra coisa que foi acertada também, semana passada, né, meu amor? A data do Foi. civil? Foi. A data do civil. Definida como dia 12 de novembro, aqui em Ponta Porã. Então, dia 12 de novembro é o civil e dia 15 de janeiro é o religioso. Cara, que legal, cara. Como a nossa vida mudou em tão pouco tempo, né? Nossa, muita coisa mudou. Dia 13 de outubro a gente começou, lá do ano passado, a gente começou o nosso relacionamento virtual. Dia 12 de novembro a gente vai estar casando. Então, quase um ano depois, Um o ano e casamento mês depois, a nossa concretizado. vida. Muita coisa mudou mesmo. Então, parabéns pra vocês dois aí. Vocês têm uma história muito bonita, né? Que de fato serve de inspiração. Às vezes a gente não acha que a gente tá inspirando outras pessoas, né? Mas as nossas palavras, nossas atitudes, elas realmente às vezes carregam muita gente. Então, Com certeza. isso é muito legal. Alguma consideração? Não, eu queria perguntar pra eles se tem como as pessoas que estiverem assistindo o Tererecast, se vocês quiserem um bombom, como que faz pra conseguir? Cara, tem através das nossas redes sociais particulares, tanto a minha quanto a da Sueli, também a empresa de mimos dela, que é a coisa mais linda do mundo, cara. Já deixa o arroba Mais aí linda pra do gente mundo. colocar no Então, destaque. é @mimos pedacinho do céu. Mimos, pedacinhos do Nossos céu. Insta pessoal também, @gescobar7777. Ou @Suelen Silva, né? Um dos dois. E também pode encontrar a gente no Sinal. A gente sempre vende no horário de almoço. Hora de almoço. Sempre no horário das 10 até umas 2 horas da tarde. A gente sempre tá por ali. Sempre na segunda, na terça, sexta e sábado. Então, Certo. mais ou E menos qual é o esses sinal dias. que vocês ficam? Só pra galera que Geralmente é o sinal em frente ao Banco do Brasil. não viu? Do Brasil. Em frente à farmácia ali. Lá é o nosso... A gente até brinca que é o nosso local de trabalho. Lá. É. Show. E Só os que aí bom- depende, porque aí, às vezes tem os outros no sinal, né? A gente não gosta de atrapalhar o trabalho da pessoa, deixa ela lá. Mas quando tá vazio, por isso que a gente vai mais nesse horário, porque costuma estar mais vazio. Aí a gente sempre vai nesse horário de almoço. E aí vocês fazem por encomenda, então, também. Se quiserem Fazemos encomendar, sim. vocês Eu fazem. quero fazer uma festa e isso. gostaria de ter o doce de vocês. Aham. Poxa vida, vamos conversar. Vamos conversar que nós fazemos sim. Seria uma E- honra pra gente. Exatamente. Entre em contato com eles lá, porque o que vocês fazem é diferente, né? É uma receita própria. uma receita é uma própria, receita né? Receita própria. própria. Então não é igual que você vai encontrar no mercado, alguma coisa assim. Então Que vale a maioria é pena. industrializado, É, né? e o pessoal Esse tem daí aquele é todo... preconceito com doce de sinal. Ah, porque a pessoa quer só ganhar em cima, então ela usa as piores coisas. Não, gente. Se a gente mostrar o tanto que a gente gasta com o mercado pra trazer ingredientes top pro pessoal, inclusive acontece muito, né, amor? Do pessoal comprar um bombom, comer, parar o carro, dar a volta, descer. Pegar Dá mais. mais 5 aí que esse bombom de vocês é top. Sempre. Tem muita gente que às vezes só dá uma oferta pra gente, pra ajudar. Aham. Aí eu falo, não, pega um bombom pelo menos pra você experimentar. Não quero. Enfim, tem aquele preconceito de Sim. bombom de sinal ser ruim. E aí, não quero. Eu falei, não, experimenta. Aí a pessoa experimenta, fala assim, não, me dá o dinheiro que eu te dei tudo em bombom, me dá mais. E a pessoa vai e compra. Tem gente que compra várias e várias vezes, porque se a gente for fazer um negócio, tem que fazer um negócio bom. Com certeza. Porque tem que fazer um negócio
que vale a pena. Porque a gente não Exato. tá lá simplesmente pra fazer qualquer coisa e dar qualquer coisa. Então a gente tem que dar o melhor. E a gente só usa ingrediente bom, gente. Só usa ingrediente bom. E assim, a gente foi vendo vídeos pra ver receitas, a gente fez uma junção de receitas e criou a nossa. Aperfeiçoando também o ponto. É uma questão de só quem mexe com doce, com coisas de cozinha, sabe que ponto pode ser eu ou ela fazendo doce. Vai dar diferença. É impressionante. Vai. Com os mesmos ingredientes, dá Dá diferença. diferença. Ah. E a gente faz o melhor, assim, é modéstia à parte, mas todo mundo que compra não deixa de comprar de novo. Tem gente que fala que receita de bolo, né? Tipo assim, dá um exemplo. Ah, não sei o que lá, não é receita de bolo. Agora vai eu fazer o bolo com aquela receita, vai você fazer? Não, Não vai faz, sair Não igual. vai Não, ficar não igual. faz. Não A vai. Giovana, ela não acerta uma vez, tadinha. Mesmo com receita, tudo certinho, nunca dá certo. Então realmente não é uma receita de Não. bolo, né? Não é. Muito Às bom. vezes acho que vai da emoção, Vai da da emoção. pessoa também. É. Igual eu fazia muito uma torta de limão, que eu vendia na faculdade. Por isso que Aham. veio essa ideia dos doces, porque eu já fazia antes pra vender na faculdade. E aí teve um dia que eu não consegui fazer a torta, falei pra minha mãe, receita é essa, faz pra mim, que eu tenho encomenda, preciso entregar. Quem disse que ela conseguiu fazer? Com a receita quase o passo a passo. Deixe 3 minutos e tal, bote tantos... Ela não conseguiu fazer a torta, não ficou do mesmo Não jeito. é bem assim, receita né? E não desse fica. jeito. Não sei se é a mão, se é o toque, se é, mas em alguma coisa é. Parece que o doce olha pra quem tá É. fazendo, né? Tipo, vai naquela. Como que é? O quântico lá, né? Da observação. É. Você olha, o negócio se altera. Cara, Falou, doce, eu não gostei de você. Não É, vou prestar. Não vou fazer. Você não tem o cabelo enrolado da Suela, então não vou conversar com você. pois é, tem até um episódio engraçado, né? Porque eu não sei cozinhar nada, cara. Eu não sei cozinhar nada. Eu sou péssimo na cozinha. E eu tenho um amigo que ele cozinha muito, muito mesmo. Aí uma vez eu tava uma temporada sozinho em casa, aí eu falei, eu vou tentar cozinhar, né? Só que eu vou fazer uma videochamada com meu amigo. Aí eu falei assim, foi o Dalton, inclusive. Ah, Falei, Dalton, eu quero fazer um arroz, mano. Qual que é o primeiro passo? Aí ele explicou certinho, falou, mas vai seguir na receita da internet, que eu vou te dando os palpites. Aham. Quando eu terminei, o meu arroz, Aquela papinha Aquela de papa assim, ó. arroz japonês. exatamente, que não desgrudava, cara. Os Gohan. Cara, então tem esse negócio. Agora é diferente de uma pessoa que, por exemplo, aprendeu com a mãe, né? A mãe ensina, não, Aham. meu filho, tem aquele negócio, uma conexão ali. Então, às vezes a receita não, igual você falou, né? Igual a Gi que não acerta nunca. nossa, é incrível, porque assim, até aqueles bolo pronto ela não acerta. Então, cara, é muito doido. Parece que é um karma que ela tem. Não, agora a Rebeca, ela acerta bem, cara. É. Ela vê o negócio, ela pegou, ela faz e fica bom o negócio. Show. Eu não sei, cara, o que tem. Eu não É aquilo, acho que vai da individualidade de cada um. Seja que vai, muito é. sei lá, Impressionante. um como- feeling ali, né? Vai, porque, tipo, eu já não sou de cozinha. Quem cozinha aqui é ele. Eu não cozinho nada. Só os doces ali, né? Agora, mas pros doces, o negócio vai, o negócio engrena. Mas me manda fazer uma comida, esquece. Viu que até eu vou nisso ser no eles se seu completam, nível. cara? Pois é. Exatamente isso. É. E, vixe, se vocês conviverem mais e mais tempo com a gente, vocês vão ver como a gente se parece em várias e Muito. várias coisas, nós somos complementares. Tem uma teoria que, assim, o casal, depois de um tempo, ele começa a ficar muito parecido. Não sei se Aham. você já viu. Até mesmo Já. a aparência. Uhum. Você começa a olhar um pro outro e você fala, parece que tem uns traços de uma pessoa na outra. É muito doido isso. Você já percebeu isso? Sim. Cara, Mas acho que até com os amigos, cara, quando você tá conversando assim, você começa a pegar uns trejeitos assim, né? Você se falam que a expressar gente da é forma. irmão. Pois é. Pois é, mas isso aí. Mas isso é explicado cientificamente. Porque, querendo ou não, você vai estar convivendo com a pessoa. Então, você pega manias da pessoa e a Aham. pessoa pega as suas manias. E aí, Exato. parece que vem aquele comparativo. Ai, mas vocês são iguais. É aquela- Às vezes, minha mãe tá brigando comigo, ou brigando com o Gabriel. Fala, mas vocês são tudo igual. Vocês é igual, vocês. E porque, querendo ou não, pega muito mania um do É aquela outro. Jeito brincadeira do outro. me diga com quem tu andas, que direi quem tu és, né? Tem aquela frase também, né? Que você é a média das 5 pessoas que você mais Verdade, convive. É. inclusive, é. Porque Mas você convivendo com pessoas ali proativas, as pessoas que pensam fora da Você caixa, absorve pra você não absorve, tem né? como. Você começa a adotar um comportamento ali que você pega daquela pessoa, né? Pega. Isso é muito Por isso legal. que eu acho que o andar na nossa vida a gente muda muito em questão de amizades, né? Porque, querendo ou não, a gente amadurece. Então, tem certas pessoas que a gente convivia que fala, poxa, não cabe mais. A pessoa não pensa como eu penso, não fala como eu falo. E não quer dizer que aquela pessoa tem que pensar do seu jeito, mas ela não quer crescer como você quer. Aí você se afasta de Sim. determinadas pessoas. Querendo ou não, é a maturidade, né? Você viu que legal, cara? Ah. São pontos que a gente vai conversando e volta para o mesmo assunto. Volta. É, É. é muito legal. É a questão da energia que você É, falou, cara.
A energia acaba que você acaba se interligando com as pessoas que estão justamente na mesma vibe energética que você naquele momento. Perfeito. E você atrai pra você as pessoas que estão na mesma vibe que você. Exatamente. Agora aquela pergunta que não quer calar. Opa. Depois que vocês casarem ali, vocês pretendem depois futuramente ali, claro, né, antes de vocês virarem médicos, continuarem com o bombom, vocês vão mudar a pegada? Como que vai ser? Né, a gente conversa Ou muito vai ser sobre segredo? isso. Não é segredo. Não. É porque, querendo ou não, a gente brinca, né? Que a gente tem uma plaquinha, nos ajude a casar. Mas vai ter que fazer uma plaquinha, nos ajude a manter casado. Boa, Porque a gente é estudante, muito bom, né? muito bom. Então, ou seja, aí muita gente fala, vocês vão continuar vendendo? Pô, a gente tem que... Ou se a gente não vender, a gente tem que fazer alguma coisa. É. Porque as contas vão vir, né? E a gente é 2 estudantes. E aí, hoje a gente vende, assim, o propósito de vender não é só pro casamento, é pro pós-casamento também. Pós-casamento. Despesas Show. futuras. Então a gente tá pagando as despesas do casamento, que são muitas, Nossa, mas a gente quer vocês são juntar. casados. Não, por isso que eu perguntei pra vocês, Conviveram. que é uma questão de tempo. Mas a gente convive há uns 9 anos, né? 9 anos a gente tá junto. É aquela Você coisa. para de enrolar essa É isso aí. moça. É o que estão me falando ultimamente. Não, mas aí a gente pretende fazer alguma coisa, porque a gente tem despesas, enfim, não dá. Verdade. Né? E aí a gente tá juntando, tá pagando ainda as contas, mas depois a gente quer começar a juntar pro ano que vem já, pra se programar pro ano que vem. Porque o ano que vem vai ser 5º ano, e depois, consequentemente, 6º ano, esquece, você não consegue fazer nada no internato. E aí, se a gente também não tiver uma fonte de renda, aí lascou, né? Então, Então ano que vem vocês vão ter que ralar demais pra Muito. segurar a É, grana. pra segurar o sexto, É. o 5º e 6º E o sexto, ano. Então, a gente quer sim continuar com a questão dos bombons. Não sei se a gente vai conseguir ter tanto tempo pra dispor, Uhum, tanto pra fazer, porque demanda muito tempo. Muito tempo. Pra fazer e vender. Não, o pessoal vê né? a gente vendendo as nossas 4 horinhas lá no sinal, mas esquece que tem toda a produção. O pessoal é muito acostumado com aquele povo que terceiriza, né? Ah, vou comprar Sim. o bombom do fulano pra revender. Não, a gente faz tudo A manual. gente faz tudo. Desde a receita até o momento da venda é totalmente artesanal, é totalmente o nosso esforço envolto nisso. E acaba que consome muito tempo, mas é justamente por isso, pela nossa energia estar entregue naquilo, que o bombom dá um resultado tão top, que fica tão gostoso. Porque é o nosso propósito sendo passado para as pessoas. Mas a através gente do docinho. pretende, sim, Cara, continuar. e a gente te entende. Eu e a Giovana, a gente teve uma época que a gente fez mousse pra poder vender também. Legal. A gente sabia que é muito tempo despendido ali Muito. Muito. pra depois você vender. É que a pessoa acha que é fiz, plim, plim, tá Não, pronto. não é. Né? Esquece, tem que gelar, tem que fazer ponto. Aí você erra, tem que fazer de novo. E aí vai, é um tempo que você gasta. Aí que vem a pergunta da questão empreendedora também, lucratividade. Na época que a gente estava, a gente não conseguia ter uma lucratividade para juntar uma grana. O que vocês pensaram sobre isso? Como que vocês formataram o negócio para conseguir uma lucratividade para segurar uma grana? Na verdade, a gente começou, como nosso objetivo inicial era o casamento, foi orçando as coisas do casamento. A gente tem esse orçamento do casamento, então a gente sabe o quanto que a gente precisa. E depois a gente fez uma receita como teste. Essa receita a gente viu todo o custo inicial dela, em relação à matéria-prima, em relação ao nosso transporte, em relação também ao nosso lucro em relação a isso. Tivemos todo esse resultado tabelado, planificado. A partir disso, nós conseguimos precificar o nosso produto em relação a toda a qualidade que a gente entrega, em todos os ingredientes que a gente entrega. E hoje a gente tem um bombom que ajuda a gente a pagar o nosso custo do casamento, das coisas que já foram orçadas. Então a estratégia inicial foi partir do início do casamento mesmo, do orçamento do casamento. Mas uma coisa que é muito bom, as pessoas nos ajudam também. Então a gente ganha muita oferta no sinal. E isso ajuda demais, porque é como se tirasse o nosso custo e a gente só ganhasse lucro. Sim. Então as ofertas entram às vezes para pagar custos que, então a gente vai, vamos tirar ali que é para pagar um gás, é para pagar uma gasolina, é para pagar isso, para aquilo. E as ofertas, querendo ou não, cobrem muito dessas despesas. Então acaba tendo lucro em cima disso por causa das ajudas também. Então a gente pensou já para ter o lucro do bombom, mas aí como tomou uma proporção maior, a Aí gente já- acaba tendo oferta em cima que acaba cobrindo um pouco. Mas há dias e dias. Então Sim, tem com dias que a gente certeza. recebe, tem dias que a gente não ganha nada. E o pessoal, Mas de qualquer maneira tem o seu lucro, né? e o pessoal brinca muito com a gente, né? Nossa, mas vocês trabalham tanto, quando que vocês se divertem, vocês não saem tanto? Na verdade, a gente não pode sair tanto porque justamente todo o nosso dinheiro está endereçado para essas coisas futuras. Então, a questão do viver o momento acaba sendo trocado, não sei se é a melhor palavra, pelo nosso futuro, pelo nosso objetivo do casamento. É igual a Suelen falou, a gente tem que pensar todo o nosso 5º e 6º ano, que são anos que a gente vai ter cada vez mais dificuldade em trabalhar. Então a gente tem que
aproveitar o tempo que nos é disponível agora para gerar esses recursos para os próximos anos. E casamento é caro. caro. Pensa num Nossa. negocinho caro. É muito caro, muito, muito. É de você fazer um orçamento de fotógrafo, ser 3 mil, 4 mil um fotógrafo. Uma decoração que é tipo assim, jogou umas plantinhas ali, 5 mil reais. E por aí vai. Então, a partir do momento que você chega em qualquer lugar e fala, sou noiva, eles triplicam os valores de tudo. Impressionante. É Então, igual um salão de ser 1.500, 2 mil reais, um salão. Só pra mim, um exemplo. É tudo muito caro. é igual produto pra bebê, né, gente? É. Quando você fala que é pra bebê, tem um período limitado ali, porque você vai comprar uma coisinha pra ele, daqui a pouco já não serve mais. É. Então o que eles E é fazem? caro. Você tem que comprar. Você vai ter que comprar. exato. Então eles sobem o É a preço. brincadeira do pra gringo é mais caro. É. Né? Pra gringo é mais caro. Pra quem quer casar, pra quem tem É filho, é mais muito caro. caro. mesmo. É muito, muito, muito caro. Eles Então, vendem sonhos, né, no casamento. É. Por isso que é mais caro. Nossa, Ah, mas já ouviu essa não frase? fala essa frase, pelo amor. A gente tem ódio dessa frase. Mas nós não estamos vendendo produto, nós estamos vendendo sonho. Nós estamos realizando seus sonhos. Eu tenho um ódio mortal dessa Já frase. cruzo Pode falar, vai, tô escutando. Me enrola que eu gosto, vamos lá. Não gosto de jeito nenhum. Mas, Mas querendo ou não, cara. a galera dá uma enrolada ainda e a gente cai, né? Ah, mas é lógico que cai. Porque não é um produto a gente tá bom. contra a parede também, É. não tem o que fazer, a gente precisa. Verdade. Mas falar em prêmio, casamento e sonhos, estamos aqui hoje sendo patrocinadas por uma empresa show de bola, galera. Vocês me permitem agora o merchan? Mas Claro. com certeza. Estamos aqui hoje com a Black Erva. Disponibilizaram uma linha completa pra gente, inclusive da cuia. E personalizada. Eu não sei se vai conseguir aparecer aí. Olha isso aqui. Vê se vê aí pra gente, mano. Vê se tá pegando aí. Olha, ó. Black Erva fez uma cuia personalizada pra gente. Também encaminharam a linha completa de ervas. Tem quantas ali, Alisson? Conta pra gente a linha completa deles. Que isso, hein? 9 ervas, 9 sabores diferentes. Aqui a gente tá com um lançamento que é qualidade premium. Essa aqui é a Double Black, composto de erva mate gourmet selecionada. Essa aqui é a nova linha deles. Vocês podem ver, né, gente? É um produto premium. E quem quiser, quem curtir todo esse aparato trererístico que eu gosto de falar, dá uma conferida lá no Instagram deles, Black Erva. Esse é um Instagram profissional deles, onde você vai ver todos os produtos. Agora, se você quiser adquirir os produtos dele, você vai ter que entrar na distribuidora oficial, que é o Nostro Fumo Cuiabá, certo? Nostro Fumo Cuiabá. Vai estar aqui no link na descrição, inclusive o @, do Instagram deles. Ó, editor, coloca lá, hein? É isso aí. E a gente vai postar também lá no Instagram, quem quiser acompanhar. Show de bola. Curtiu a erva? A gente experimentou aqui hoje. Cara, rapaz, ela é boa, Eu hein, curti. mano? Você curtiu? Você tomou? Nossa, é demais essa erva. Boa, né, É cara? demais. Não é aquela coisa forte, Cara, mas dá ela aquele... é no ponto ideal. No cara, ponto ideal. E isso que a gente pegou foi a pura folha. A gente tem as outras. Essa aqui é a double. Essa aqui é um pouquinho mais forte. Ah, eu vou ter que voltar mais vezes aqui, então, É. pra provar as outras. Provar todas, né? Isso aí. Faz aqui. Mais uma vez, obrigado aí, Black Erva. Vamos ver se a gente continua Essa parceria. essa né? parceria por muito, muito tempo. É isso aí. Perfeito. Mas isso aí, galera. O que vocês acharam dessa conversa, desse Cara, bate-papo? experiência. primeiramente, Essa como eu tava experiência. falando pra vocês, é uma honra estar participando do podcast. Pra uma pessoa que consome nossa. muito esse tipo de conteúdo e poder estar presente num desse, na cidade que nos fez conhecer a pessoa que nós vamos nos casar, né, meu amor? Oh. E também com uma galera tão legal quanto vocês, assim, cara. Então tá sendo muito gratificante essa experiência. E eu já tô sentindo aquele gostinho que tá terminando e vai dando aquela, não, vamos ficar mais. Então é excelente, pra mim é excelente mesmo. Uma honra poder estar participando do TereréCast. Obrigado. E você, Sônia, o que você achou dessa experiência? Então, tá sendo uma experiência ótima. Eu nunca participei de podcast na vida, né? Mas é legal a gente contar um pouquinho da nossa história e certeza. pegar outras pessoas também para conhecer a fundo. Porque às vezes as pessoas só nos conhecem de vista, né? Então você viu a foto no WhatsApp, outra pessoa viu pelo Instagram da vida, mas não conhece de fato como que é a história, nossa né? história. Né? E aí eu fico feliz de mostrar um pouquinho de como a gente se conheceu, de como está sendo a questão da venda dos bombons, né? E também conhecendo pessoas novas, que são vocês, também estão partilhando um pouco da nossa história. E eu queria agradecer também pela oportunidade de chamar a gente para participar, falar um pouco da nossa vida,
né? Porque isso abre muitas portas. Com E certeza. realmente tem nos abençoado muito em muitas coisas, não só em relação ao nosso casamento, mas em relação à nossa vida também. E é legal conhecer novas pessoas. Cara, obrigado. A gente agradece por vocês terem topado participar, né? E eu acho que foi uma conversa legal. O tempo é curto, mas a gente sabe que daqui pra frente o relacionamento ele pode cada vez mais ficar mais... Como que eu posso dizer? Cuidado com o que você vai falar. É isso mesmo. Falar Eu falo, não, calma, velho. É a erva, né, cara? Vai lá, 10 minutinhos pra você se enrolar. Vamos lá. Vai lá. Continua. Não, eu falo assim, que a gente pode ter não sair daqui só como um papo, daqui a pouco a gente fecha a porta e vira as costas. Não, Não, vocês podem ter claro. certeza que o que vocês precisarem também da gente, as portas estarão sempre abertas para vocês, o que a gente puder intermediar, você Não, e pode ter vocês certeza. também. Se Cara, quiser chamar a gente mais vezes, A recíproca é Pode fazer totalmente verdadeira. chama mais vezes Tem para mais conversar de 8 novos sabores de assuntos, black né? pra A gente pode provar. fazer um podcast depois, quando eles estiverem casados. Pós-casamento. Nossa, Pós-casamento. top. Ia ser Pós-casamento. legal demais. Exato. Então, é isso aí, cara. Isso que eu queria falar pra vocês. Foi muito legal, foi muito bacana o papo com vocês. Então, pós-casamento, vamos marcar. Pra você tomar uma outra erva. Na hora. Fechou? É isso É aí. isso aí. Que esse episódio sirva de inspiração, né? Com certeza. Pra muitas É. pessoas, inclusive aqui pro meu co-host, né? Que eu só tô vendo aqui a Giovana dando umas olhadinhas aqui. Eu tô achando assim que ele vai Essa- se sentir inspirado Eu acho depois que é dessa. essa hora que você faz o pedido. As Isso, alianças tá agora. ali já. É agora que você tira o anel. Assim. Mas quem sabe, amor, nessa conversa aí ele Tá ficou meio vendo? inspirado, vai pensar em Pós-casamento, casa. Eu acho que você tem que trazer É. o buquê e só jogar. Assim. Eu acho. Jogar pra ela, assim, né? Isso. Pode deixar. Isso aí, gente. Vocês não têm noção da galera falando isso pra mim. Tá Talvez é um enrolando, sinal de tá Deus, enrolando. olha olha aí, aí, tem que ó. escutar. É isso aí. Foi, né, galera? Foi, É isso aí. ficou legal. Passa nossas redes sociais, hein? Galera, vai lá. Primeiramente, se inscreve aí no nosso canal. Né? Deixa seu like lá. Escreve e confere se o sininho tá ativado, galera. Assim o YouTube consegue entregar. Porque ultimamente, cara, tá difícil, né? Ele não entrega pra todo mundo. Mas confere lá no Instagram também, tereré.cast. Lá você vai encontrar todas as nossas demais redes sociais. Tem os memes, tem os cortes, tem de tudo lá. Parcerias. Tudo que você não vê aqui, os bastidores, acontece lá no nosso Instagram. Então, confira lá. Qual que é o nosso pessoal, que eu nunca lembro. O nosso pessoal é henrique.baez e o dele é Alisson_Brunge. É isso aí. Tamo junto, então? Tamo junto. Valeu, galera. Até Falou, mais. abraço, até mais.